Boa noite! Hoje estamos começando mais uma live no Personare e hoje a gente vai falar das previsões do tarô para o mês de setembro. Que a gente convidou o especialista Léo Kyoda, que é o nosso tarólogo, é o autor do tarô mensal, do Personare, ele é autor também do curso de tarô do Personare, do curso básico. Oi Léo! Olá, tudo bem? Tudo bom? O tema hoje são as previsões do tarô para o mês de setembro. A gente vai falar do arcano do mês. O Léo vai explicar como é que funciona essa tiragem do arcano do mês, das previsões coletivas. E no final ele vai fazer uma interpretação do arcano do mês para os 12 signos, né? Para quem tem o sol em peixes, ou seja, quem é pisciano, para quem é ariano, para quem ele vai fazer essa interpretação e vai explicar também um pouco para a gente de como que funciona, como eu falei, essa tiragem, que eu acho que até pode ser a nossa abertura, né, Léo? Como que o arcano do mês é calculado e como que você faz essa conexão com um signo, por exemplo, com a astrologia, que a gente aparentemente parece que não dá para fazer essa conexão. Isso é bem interessante. Esses assuntos relacionados à temporalidade, né, Carol, em relação às cartas de tarô, sempre geram polêmicas e às vezes eles são deixados de lado porque ninguém vai muito a fundo. Mas eu acho que é importante a gente tentar esquematizar as coisas, sistematizar esse assunto, porque ele é muito prolífico, ele é muito assim frutífero, sabe? A gente tem muito o que fazer em relação à temporalização do tarô, a temporalização de uma carta, um aconselhamento ou então de uma previsão. Então, eu considero a temporalização, que é assim, a maneira de como a gente estipula a atuação daquele arcano, né, daquela tiragem, assim, é de primeira ordem. A importância dela é de primeira ordem. A temporalidade é importante. Por quê? Pensa num assunto assim, vocês que estão acompanhando, vocês sabem. Muita gente que lê tarô, né, que consulta as cartas mesmo para outras pessoas, vão se identificar com o que eu vou falar. Pessoas que chegam assim, como eu vou ser daqui a 80 anos? Ou então, como eu vou ser na velhice? É importante a gente ter um senso estratégico em relação a tempo. Então, quanto mais delimitado é o tempo, melhor é a atuação daquela carta, melhor é a previsão, vamos dizer assim, mais nítida vai estar. Quando se diz delimitado, é um tempo que eu especifiquei, não, um tempo mais próximo. Quanto mais próximo do momento atual, seria Melhor. isso? É Tá, melhor, mas também especificando. Por exemplo, eu quero tá. saber como vai ser de hoje, dia 29, até o dia 29 de setembro. Então, eu tenho esse mês fechado. Que a gente usa isso também, essa temporalidade não é específica do calendário, né? Do dia 1 até o dia 30 ou 31. Sim, A gente usa o de mês de acordo com o dia que a gente está vivendo. E a gente usa 30 muito isso dias. no Que é o 30 tarô dias. mensal, O né? O tarô tarô mensal é mensal assim. do Personari, que o Léo é autor, você joga de hoje até os próximos 30 dias. Então, se você Exato. jogar no meio do mês, você não É, perdeu. Você vai isso. jogar até o meio do outro mês, exatamente. Exato. Não é porque a gente está no dia 29, não, vou esperar mais 2 dias para então jogar. Exatamente. Não, você pode jogar hoje, porque o seu mês, né? Porque tempo é uma coisa assim totalmente relativa, né, Carol? Então assim, é um assunto assim antiquíssimo e relativo sempre, sempre vai ser. Então o meu tempo é diferente do seu, que é diferente do pessoal e continua assim ad infinitum, né? Então é importante temporalizar para a gente ter uma noção mais clara sobre aquilo que a gente está vendo. E teoriza-se, e eu concordo com isso, né? Pelo menos não sei se há um consenso, eu não diria que há um consenso, mas há uma maioria que considera que quanto menos tempo, o máximo de um ano, por exemplo, de previsão, é o ideal para a gente ver questões, trabalhar questões, analisar e prever e orientar. Então eu acho isso também muito bom. Então a gente tem ali tempo suficiente para trabalhar, um ano acho que é muito tempo ainda, porque é muito tempo para a gente pegar uma leitura de tarô e ir trabalhando aquelas questões. Mas, mais do que isso, eu acho um pouco exagerado. Faz Ler para mais sentido, de né, um ano. Léo? Para mim faz muito sentido porque a gente entendendo que o tarô ele é uma ferramenta que está mostrando os nossos próximos Sim, passos, né? E que sim, a gente está construindo esses passos. Então, muitas vezes, exato. quando a pessoa usa o tarô ou até a astrologia, ela cai um pouco numa falta de livre-arbítrio, deixa de Uhum, respeitar o livre-arbítrio. uhum, Na verdade, tanto a astrologia quanto o tarô, eles respeitam muito, né, o livre-arbítrio. Eles sim, mostram o seguinte: dadas as escolhas que você está fazendo hoje, esse aqui é o desenrolar. E exato. se você muda as escolhas,
o Você desenrolar vai muda o mudar, jogo. Você né? muda E uma aí, peça do jogo e o exatamente, jogo com vai um mudar. ano muita coisa pode mudar, você pode mudar a sua atitude, né? Exato. E eu sempre faço assim, quando eu atendo, eu sempre falo que às vezes a pessoa é nova, quando não é um cliente já antigo, eu falo, pensa num barco no horizonte. A previsão é isso. Quanto mais perto do pôr do sol, lá no fundo, tá aquele barco, menos você consegue ver os detalhes. Então a informação ela vai ser um pouco vaga, tá lá no fundo, é bonito, tá lá, vai ser assim, assim, assado, mas é muito generalizado. Né? Quanto mais perto da praia tá esse barco, mais nítido você vai ver as cores do barco, os detalhes, quem tá no barco. Então, Nossa, esse essa é exemplo a é perfeito minha, para entender, fica muito claro, esse é o muito meu claro. exemplo. Eu coloco muito dessa É, maneira. Então, quanto mais perto, quanto mais né, para cá a gente está, né, mais do nítido, mais dia, mais detalhado. nítido, mais detalhado a gente vai ter ali um tarô funcionando, atuando. Né? Então, eu acho isso importante. E do Exato. mês, né? Como é que é uma carta no mês, ela é válida para o mês inteiro e para todo mundo que está assistindo a live? Acho que esse É, entendimento é legal para o pessoal. eu acho isso importante, porque pensa, eu tenho um canal, então ali eu estou programado, ou então eu estou me posicionando para tirar uma carta, no caso, né, como eu faço sempre, projetando para aquele nicho de pessoas, para aquele ou país, ou enfim, para aquele grupo de pessoas específico. Então, essa é uma das premissas que eu tenho, por exemplo. Então, eu sempre vou pensar num contexto geral, mas que a minha premissa é bem essa, assim, que seja útil para quem estiver envolvido, para onde chegar essa mensagem, para quem esbarrar nessa mensagem. Então, essa é uma maneira de jogar uma intenção ali e tirar a carta. Mas não existe, isso a gente tem que deixar bem claro, Carol. Não existe um consenso. O meu tarô do dia, o tarô semanal, não é melhor do que o tarô da Zoe, ou do Marcelo Bueno, ou de qualquer outra pessoa, qualquer outro profissional que queira fazer isso, que faça esse serviço. Né? Não tem nada assim. O que vai diferenciar é justamente a pessoa que acompanha esse trabalho e depois ela faz, que a gente vai até trabalhar sobre isso, trabalhar essas questões ainda hoje, faz uma revisão sobre o que ela viveu. Existem inúmeras técnicas para a gente ter ali um arcano do mês, por exemplo. A gente pode somar, por exemplo, então setembro, então é 9, mais 2019 a gente soma mais 2, mais 0, mais 1, mais 9. A gente vai ter o arcano tal, por exemplo. Pode ser. E pode fazer sentido para a pessoa, desde que ela interprete daquela maneira. Então aquela mensagem vai ter um sentido ali para ela desde que ela tenha preparo. E eu bato muito nessa tecla do preparo. E isso que você Qualquer falou é hora. muito importante. Teve um comentário aqui da Fernanda que ela falou assim: as pessoas precisam saber que são apenas direcionamentos e que as suas atitudes terão reflexo nas previsões. Não podemos permitir que o oráculo vire bengala. Que é Exato. exatamente, né? Você Exato. usa o oráculo para entender melhor a situação, para entender melhor o panorama e aí como que eu vou agir diante desse panorama, como é que eu vou aproveitar o momento. É para você entender o Uhum. momento e você tomar as suas atitudes de acordo com ele, né? Exato. Então, E isso também não deixa, isso não coloca o tarô, ou a astrologia, qualquer outro oráculo, numa posição de algo bonzinho. Então, então ele é fofinho e só vai florescer quando eu regar. Vamos colocar assim a metáfora. Então ele só funciona quando eu dou a intenção. Não, ele também tem ali os seus mistérios. Né? Então a gente às vezes vê uma interpretação, acha uma carta na rua, por exemplo, e aquilo tem a ver com a gente. Né? Então chega uma mensagem para a gente e aquilo é um sinal de alguma coisa. Não que a gente vai ficar caçando, né, qualquer pelo em ovo, mas a gente, né, tem gente que é assim, né, completamente vê sinal em assim, tudo. dependente dos sinais, né? Ver sinais em tudo. Eu acho que também não é por aí que tem que ir, mas a gente também tem que considerar. Eu acho importante considerar quando a gente tem ali o contato com uma carta, com um texto de alguma carta, por exemplo, uma foto, ou mesmo encontrar algum arcano, alguma coisa assim. Então, é algo a considerar. Né? A gente tem que saber também onde procurar. Por isso que eu também bato nessa tecla do preparo do tarólogo ou do canal que está oferecendo esse serviço. Então, ver como ele faz, por quanto tempo ele tem feito esse serviço, como ele faz. Né? Porque a gente não pode também impor uma interpretação. Você vai acontecer tal coisa com você. Esquece não sei o quê, porque vai acontecer isso. Esquece o amarelo, vai acontecer verde. Lida com isso. Não é assim também que a gente tem que, né, trabalhar. E a gente vê muitas coisas, muita gente fazendo isso Sem também. fatalismos, Não dá. importantíssimo, né? Que é o que a gente Não falou do dá. livre-arbítrio. E aí, É. Léo, o pessoal tá super ansioso. E setembro, né? Então,
Acho que ficou bem claro, para mim ficou bem claro, acredito para vocês também. E aí, Léo, nesse teu sorteio, qual foi o arcano de setembro? Foi justamente a estrela. Então, assim, a estrela é a carta de setembro que eu tirei aqui. Achei, assim, um bálsamo, porque a estrela é uma carta de cura, uma carta de um alívio, um respiro, né? Então, é uma das cartas que a gente chama de cosmológicas, não cósmicas, tá? Cosmológicas, que tem as figuras, né, superiores, as figuras celestes. Então, é interessante notar essa junção, né, da Terra, né? Esse casamento alquímico, vamos chamar assim, da Terra com o céu, né? A gente tem aqui. A mulher nua também é bem interessante, Carol, de comentar, porque a nudez representa a verdade, então é um símbolo de destemor, né, de coragem para estar ali nua, desprendida, desapegada de tudo. Então é um período interessante, falando, né, dos pontos positivos da estrela, porque quando a gente considera uma previsão, também, pelo menos a meu ver, a gente também tem que considerar a questão da sombra um tanto daquela carta. Então isso também é interessante a gente colocar. E qual é a sombra da estrela? Eu vou falar sobre ela porque também é importantíssimo. Sim. E pouco falada, pouquíssimo falada. Mas Então, o lado positivo é um lado de verdade, de cura, de de olhar para as verdade, de situações com crescimento, transparência. Tá. de desapego também das coisas, porque aqui ela deságua, né, esses jarros aqui, ela está jogando fora para pegar águas novas. A gente tem ali atrás, esse é um tarô de Marcela, então a gente tem assim meio que um esquema básico do tarô clássico, vamos dizer, né, para todos os tarôs que vêm por aí. Então a gente tem aqui essa arvorezinha com um pássaro aqui, que é um pássaro também misterioso, que pode também dar a entender, pássaros em oráculos são sempre mensageiros. Então, alguma mensagem que chega. Então, a carta com várias estrelas no céu harmoniosamente colocadas tem a ver também com providencialismo. Então, providência, vamos colocar assim. A providência das coisas tem que acontecer de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Então, a estrela é muito isso. A estrela é uma carta de crescimento, né, também de desenvolvimento das coisas e de acontecimentos que estão marcados para acontecer. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue explicar, tem outras que a gente não consegue engolir, mas elas acontecem e elas tinham que acontecer. E assim tem sido desde o começo e até o fim dos tempos. Se é que há algum fim dos tempos, né? Mas essa é bem a mensagem dela. Deixa as coisas acontecerem, não se prender tanto a elas. Isso seria uma orientação ali, bem rápida para já, né? Não se prender tanto às coisas, às situações, né? Os medos, aos rancores. Vem a primavera também, então essa ideia também da Terra começar a mudar, né? Né? Então vem brotando coisas novas, ideias novas, vozes novas também, diante de tanta impunidade, diante de tantos problemas que tem aí no mundo, não só no nosso país, né? Não só no Brasil, mas está tendo muita coisa errada por aí, mas também tem uma força assim benéfica que eu consigo assim ver e consigo considerar que tem também surgido. Então isso também é bem legal e bem representado pela estrela. É como se fosse assim, o mundo está em feridas, está todo ferido, mas existem várias maneiras de, não sei se sarar, mas remediar. Então a estrela seria né, um prenúncio dessas maneiras de remediar algumas coisas. Né? E teve muita gente comentando assim de julho como um mês que foi bem pesado no geral, e agosto veio nessa rebarba assim um pouco melhor, mas muita gente comentou, a gente recebeu e-mails e tal. Então, setembro dá uma aliviada, assim. Eu acho que vai ser mais leve. A nível pessoal, acho que vai ser mais leve. A gente também pode colocar essa questão da realização das coisas. Então, muita coisa vai andar em termos de projeto para muitas pessoas que se empenham nisso, mas também que não defendem com unhas e dentes as coisas, nem pessoas, nem ideais, nem convicções, e deixam as coisas rolarem também naturalmente. Agir naturalmente é importante em setembro, diante da estrela. Não fazer com as coisas, sabe? Eu quero que seja do meu jeito e blá, blá, blá. Não é assim que funciona. Mas em curto prazo existem realizações a caminho, sim. Então Que isso tem é a ver bom. com o desapego que você falou, né? Às vezes a gente Também, acha que desapego é de uma pessoa ou que desapego é de coisas, né? Tem aquele sim. projeto de desapego, dou um monte de coisa. O desapego tem a ver até com o desenrolar das situações, assim, Sim, esperar ver o que acontece e respeitar um porque pouco o fluxo das coisas. porque a gente fica muito preso também nas convicções, né? Não, tem que ser desse jeito. Não tem outro jeito. A pessoa fala, não tem outro jeito, É. eu quero que seja assim. Ah, você quer que seja assim, mas quem disse que será assim? Ninguém está dizendo que será assim. Então, lide com isso, porque vai ser meio pesado se você ir contra esse fluxo.
Então, às vezes, é melhor desaguar mesmo, né? Então, tem muito peso essa ideia também de jogar as coisas fora. Também a questão de limpar os armários, fazer uma limpa. Também a gente já está em Sim. setembro, não precisa chegar até dezembro, janeiro para fazer, já começar a montar as caixas de doação e por aí vai. Isso também é da ordem da estrela. Eu acho isso bem Ó, prudente. legal. Isso Isso é abre bem espaço até bacana. para prosperidade, né, Léo? Que às vezes a Exato, vida fica exato. muito travada e que a gente tá com muita coisa em casa, a Ah, energia não sim. flui, né? Ah, sim. E tem gente que acredita nisso, assim, piamente, tem gente que constata isso. Eu gosto de constatar as coisas, eu sou capricorniano, então. Não, eu acredito nisso. Não, eu constato. Eu sei que quando eu jogo muita coisa fora, as coisas começam a fluir, eu vou juntando outras, mas são outras que eu quero e muito mais, e Sim. uso, e Que tem depois mais a também. ver com o que você tá no momento, com quem você é no Exato, momento também, né? exato. A Alessandra perguntou se é uma boa hora para mudanças na carreira ou se é um período bom para mudar no geral, na vida. Não, é um período bom, é um período interessante, eu acho bem interessante. Dadas as conjecturas assim sociais e políticas e financeiras do país, é meio complicado. E eu levo isso em conta, Carol, e para quem está me assistindo, acho que é importante a gente levar em conta, porque eu não posso também falar que tudo é maravilha, porque a carta da estrela é uma carta maravilhosa, é muito boa e tal, mas a gente tem que ter muito pé no chão também em relação ao que a gente está prevendo. Então a gente tem que ver o que isso entra muito, essa pergunta de mudar de carreira, mudar de vida, entra muito na questão da sombra que eu tenho que comentar sobre essa carta. Qual é? Pensem numa mulher nua que não tem medo de nada. Então, assim, lógico, a mulher, força da mulher, isso é indiscutível, indiscutível, tal, tal, tal. Mas um dos problemas da mulher aqui da estrela, da estrela em si, é a presunção. Então, tipo, é como se ela fosse maioral, a melhor de todas, sabe? Tipo, é um egocentrismo exagerado, é a vontade de aparecer. Então, tem que também ter um cuidado para não achar que está com toda a bola e que vai fazer um golaço, porque às vezes não faz. Então, tem que ir com muita tranquilidade. Por isso que esse é o meio termo, né? Que eu falei antes e falo depois. Tem que ir com naturalidade diante das coisas. É um período bom mesmo para começar a mudar as peças, jogar as coisas fora, lavar o chão, lavar tudo, fazer um faxinão, porque é uma carta de limpeza também. Esse é um termo também que eu gosto de usar para a estrela. É uma carta de limpeza. E é bom, é interessante, mas vai com toda a calma para não parecer muito presunçoso, né, a cada passo de uma forma muito presunçosa, e também não, né, não chegar assim, não meter os pés pelas mãos, quando poderia ser um pouco mais comedido e deixar as coisas fluírem um pouco mais. Então, deixa as coisas fluírem, mostra que vem, né, a gente tem que se mostrar mesmo, tá certo? Com coragem, né, e tal, bravura, mas sabendo o lugar que a gente está, de onde a gente vem. Então, assim, num caso de uma mudança de carreira, não é chegar assim, ah, tá na hora e vou jogar, fazer o Com tudo movimento não. planejado, né? É. Legal, surgiu essa Melhor. oportunidade, vou avaliar a É. oportunidade, vou conversar, vou ver outras Eu acho que é pessoas que melhor. um momento positivo, não um momento um momento positivo para você mudar, mas mudar É. com, com consciência. Com consciência, com delicadeza. Eu coloco assim também. Porque ela também está aqui desaguando as coisas com um olhar bem despretensioso. Ela sabe o que ela tem que fazer, então, assim, é a ordem da cabeça dela, ou então da necessidade dela, ela vai fazer, tudo bem, mas não precisa ser com sede ao pote. Não precisa. Ela sabe que tem muita água, então ela não precisa, né, se jogar ali nesse lago aqui que ela está desaguando. Então isso é muito importante. Mas sim, é um período produtivo, frutífero, como eu coloquei também, é próspero, é o desenvolvimento de projetos, é o crescimento também, tanto que assim, em correntes simbólicas, né, simbolistas, né, vamos colocar assim, de estudo das imagens, a carta 16, que é a torre, que depois vem a 17, a estrela, a carta 16 seria a construção de alguma coisa, que também é a destruição de algo, né? E a 17 seria o crescimento daquilo. Então, tipo, ela faz ali argamassa para continuar crescendo as coisas. Né? Sempre com algo superior que vem e também influencia. E isso é importante também, porque a estrela, no esquema do tarô, por exemplo, de Marcelo, os tarôs clássicos, a gente vê ali os astros agindo diretamente. Né? Na torre também, porque a gente tem o raio, né, que cai, o fogo do céu, mas aqui a gente tem as estrelas que brilham, ou seja, tudo que for acontecer nesse mês, vamos colocar agora, né, vamos contextualizar de novo, tende a ser providencial para quem estiver envolvido. Então nada vai ser gratuito. Mudanças, estagnação, viagens, sofrimento, término de relacionamento, sabe, coisas também ruins é para fazer a pessoa crescer, se desenvolver. Então às vezes é para dar um basta,
numa posição, às vezes, presunçosa, porque a estrela também denuncia isso, e às vezes para a pessoa crescer de fato mesmo, porque é hora dela fazer isso. É E hora tem de muito a ver com acontecer. o que você falou do início, né? Observa o que está acontecendo, né? Respeita o que está acontecendo, observa e desapega. Então tem tudo a Isso ver é com a importante. interpretação. Quer dizer, É importante. foi alguma coisa embora, desapega, entende que isso pode ser muito Deixa aí. providencial para você e deixa aí, vê Deixa o aí. o que isso vai dar, né? Isso é importante também porque a gente abre outro precedente que eu falo rapidinho, que é em relação ao amor. Então, assim, quem tiver num relacionamento é um período de oxigenar essas águas. Então, assim, não que estejam ruins, mas é bom sempre dar-lhe uma balançada, ver o que pode ser descartado, faz uma limpeza também no relacionamento. E aí cada um vai interpretar essa minha interpretação como achar melhor e onde pega mesmo, né? Tipo, veja o que tem que ser visto, vai fundo nisso e mantém a harmonia da situação. Mantém a harmonia da relação porque ela é considerável. Ela não é algo assim que veio do nada. Mas se não tiver nada bem, para quem não tiver, né, num relacionamento feliz ou em momentos que não estejam assim, né, em sintonia, veja o que pode ser feito, mas sempre de uma maneira também delicada, respeitosa, aquela coisa toda. Com calma, deixa as coisas também se assentarem e também se acertarem. Isso é importante. Para quem não está num relacionamento, só isso, são possibilidades. É isso que eu deixo, assim, possibilidades. Ó, Tá? Então, para tem quem gente tiver empolgada vendo isso. possibilidades, são possibilidades. Não são certezas e nem impossibilidades, são possibilidades. Ó, Então, muito bom para quem está solteiro. O estamos aí. pessoal, a Maria perguntou sobre as sombras. Seria Uhum. essa questão da presunção de com muita sede ao pote ou tem mais alguma outra questão? Essa ideia de querer aparecer mais que os outros, de ser mais, sabe, de ser mais poderosa, de ser melhor, de ser a mais boazuda, ou mais bonzão, sabe? Então, esse convencimento de que é maior que os outros, porque a estrela também mostra uma estrela maior do que outras, né? Então a gente faz sempre essa relação, né? As metáforas são sempre assim. Isso é importante. Então, a pessoa que está muito convencida de si, que acha que pode, que abala, né, em qualquer lugar, em qualquer momento, e tem que tomar cuidado, porque senão alguma coisa ali dá né, um banho nessa pessoa. Então, a sombra da estrela é justamente querer aparecer demais, ou então achar que tem que aparecer mais do que já aparece. E a estrela já mostra que vai haver um destaque. Então, a gente tem um destaque ali para quem está procurando emprego, ou então quem está querendo mudar de carreira, como foi a pergunta. Isso acontece naturalmente, a pessoa vai se dedicar, mas não precisa ir com sede ao pote, como a gente colocou, mas a pessoa tem um destaque ali. Existe brilho nesse mês, né, para essas pessoas, né, para a gente. Então, isso é importante também. E a gente vê também essa sombra, Carol, rapidinho, a gente vê essa sombra também muito estampada em figuras públicas de grande poder. Então, a gente vê também, é só abrir os jornais e ver o que anda acontecendo, né? Pessoas mandando e desmandando, falando bobagem, falando outras bobagens, e se queimando com pessoas de fora e por aí vai. Então, a gente sabe como está o plano, né, como está aí a nossa galeria de absurdos e horrores, então é bem isso. É a pessoa que brilha errado. E um outro comentário que eu ia fazer, que já foi um papo que rolou aqui em live, das pessoas falarem, poxa, mas você tá, no atendimento, agora eu tô na dúvida, de você tá se achando e você tá, isso não é autoestima, e eu acho que é um mal entendido da autoestima, porque na verdade quando você tá querendo aparecer mais do que o outro, quando você tá deixando de ouvir o outro porque você acha que é dono da verdade, ou dona da verdade, Uhum. isso na verdade é uma fragilidade muito grande interna que a gente veste com uma pompa até para lidar com essa fragilidade. Porque a verdadeira autoestima, normalmente, você vê a pessoa muito tranquila, ela tá tranquila, ela tá aberta, ela ouve, Ela é não aquela pessoa que... precisa, né? Exatamente, a pessoa que ouve uma crítica e fica super tranquila e fala, nossa, legal, vou melhorar, não tinha me tocado É. disso. Isso é o auge da autoestima, né? E Assim. isso é incrível, porque quando a estrela está bem dignificada, a gente fala de bem dignificada quando ela aparece bem colocada no jogo. Ou então quando ela é, por exemplo, contextualizada numa previsão mensal ou semanal, ou diária. Que é ela inteiramente, a essência dela é justamente essa. Ela está aqui despretensiosa, jogando, não precisa provar nada para ninguém, está peladona. Também é um símbolo também forte para isso. Tipo, ela não tem o que Desprendimento. esconder. Não tem o que esconder. Eu sou eu, ó, não gostou, não gostou, tá bom, sabe? Segue teu caminho, é bem isso, sabe? Fica bem, Deus te abençoe, vai, porque eu tô bem, tá muito bem. Nada que você vai dizer ou vai me criticar, que se for uma crítica construtiva eu vou aceitar, ela faz isso. A estrela é o exemplo de boísmo, vamos colocar assim. Mas ela sabe, De ela boa, sabe o que ela muito bom. mas ela sabe o que ela tem que fazer. Então, assim, ela é providencial naquilo.
Aquela postura é providencial. Ela não vai se deixar afetar, não vai se deixar enfurecer por atitudes dos outros, pelos problemas dos outros. Né? Porque às vezes a gente vê gente que chega até a gente querendo briga. Né? Então elas querem inflamar a relação com a gente para pegar fogo junto. Né? E aí É a estrela é verdade. bem essa carta de água. E outra questão também, falando de água, é importante lidar também com os líquidos do corpo. Ingerir muito líquido, lidar também com os líquidos do corpo. Inchaço, essas coisas todas, nesse fim de frio, também de período de frio, também é importante lidar com probleminhas básicos, vamos dizer assim, de circulação, tudo que envolve sangue e água mesmo, no nosso corpo também é importante. Tá? Só E para tem a ver com a deixar isso também. simbologia da água enquanto emoção também? Também tem. De você desaguar aquilo que não que está represado. Né? De água Olha, isso é bem podre. legal. Vamos colocar bem em termos claros, água podre. Então, sentimentos podres, muita mágoa, muito ressentimento, aquela coisa que fica ali dentro, né, mal administrada, é hora de jogar fora. Porque se você tem engolido sapo, vamos dizer assim, é hora então de evacuar. Vamos colocar assim claramente. Tá? É hora Tem de evacuar. Você momentos, não né? vai Vou marcar a minha terapia para amanhã. joga fora, sabe? Tipo, joga fora, começa a jogar fora, tenta jogar fora. Pelo menos tenta. Sabe? Em vez de, eu vou tratar isso, eu ainda vou dizer na cara dela, eu vou fazer. É, Para. Então a é. estrela, ela é providencial nesse ponto, assim, de fazer com que a gente enxergue que a gente tem poder para agir de forma melhor com as coisas, né? Apesar de tantos pesares. É isso que eu também tenho que deixar isso claro. Porque enquanto a gente está agarrado a essa questão de vou dizer aquilo, vou resolver daquela forma, fulano vai ver, a gente ainda está agarrado com aquele sentimento. Então, independente do outro, aquilo está fazendo mal a gente, né? Então é um Exato, momento exato. de, né, olhar É para um si momento. também. É um momento de deixar fluir. A palavra fluidez é importante. Né? A prática também é importante, da fluidez, deixar as coisas fluírem. Né? Então, isso é muito, muito importante. Desprendimento, desapego, isso assim, fundamental. Né? E também, assim, o que eu acho também que acontece num período marcado pela estrela é a satisfação com as coisas que vem acontecendo. Então, a gente começa a ficar um tanto mais assim, não, tá tudo muito ruim, mas ainda assim dá pé para tal coisa, sabe? Tipo, ainda tem uma postura até mesmo otimista, não poliana, não assim, sabe? É uma coisa muito estrela, assim, vamos ver pro lado bom da coisa, não é só isso. Mas não, então o que a gente pode fazer? Tá tudo perdido, ou quase tudo perdido, o que a gente pode fazer para não perder o resto, sabe? Então é bem essa posição, proativa, sabe? E também uma postura altruísta, que a carta dá, né? De você saber se colocar no outro, de ter empatia com as coisas. Isso é muito importante. Porque a estrela já é uma das cartas finais, assim, né, do tarô, né? Dos arcanos maiores. Quanto mais próximo da carta do mundo, a gente tem a ideia de perfeição, que é a alma do mundo. Então a estrela também ela está numa vibe muito superior, que a gente pode atingir, a gente pode conseguir emular e Ai, que bom. E vivenciar. para final, né, para esse encaminhamento de final de ano é muito bom, né? Pra É muito gente. bom, é Porque é o momento importante, que a né? gente realmente está Não, finalizando projetos, né? A gente está querendo concluir coisas. Tudo que a gente legal. falou também está no artigo, então vai estar bem bacana para vocês aprofundarem o que a gente está falando, né? Isso. Não é só um Então, Léo, a signo. carta que você tirou para o signo, é para a gente, tendo em mente a estrela, conversar, fazer a conversa entre essas duas Isso, cartas. Tá. isso. Eu tiro sempre. Isso também é interessante. É uma organização que eu faço e quem quiser também aderir é tranquilo, né? Como queiram. Eu sempre tiro um arcano maior para o mês, porque é um período maior, então eu pego uma carta maior, que seriam as ideias, vamos dizer assim, as cartas que representam ideias, né? Que são mais vastas, são imagens arquetípicas muito mais vastas, elas sugerem muito mais, os arcanos maiores. E os menores, eles são mais restritos aos elementos deles. Então, eles são muito mais compartimentados. Claro que um mês para cada signo, tipo, né, também é uma coisa meio... Mas como a gente tem ali já a estrela regendo todo mundo, dentro a gente tem ali, de modo prático, para cada um das pessoas de cada signo, a gente tem um arcano menor. Então, eu Tá. tirei uma para cada um. Vale também para quem tem um ascendente em Áries ou ascendente a mais o Sol mesmo. A gente está focando no Sol. Isso é ótimo. É ótimo porque eu, quando vou fazer alguma coisa, quando vou tirar alguma carta, alguma coisa assim, eu estipulo antes. Então, eu estipulei Sol Tá. nos signos. Então, Então é são Sol, signos pessoal. solares. Esquecem o resto.
Tá. Vocês aí podem também tirar uma carta, sei lá, para o ascendente. Se também isso vocês quiserem seguir, tudo bem. Mas a minha intenção, na hora de tirar, né, de sortear, foi o Sol. Então é o arcano, são os signos solares. Então vamos começar com Áries. Áries eu tirei um Cavaleiro de Paus, tá aqui. Então assim, em setembro é importante dar mesmo assim, importância mesmo, dar força para as questões que exigem energia. Ou seja, o que tem que ser feito, o Áries que é excelente nisso, né? Quando a pessoa Áries quando tem alguma coisa na cabeça, tem que executar aquilo. Então vá em frente, faça. Isso é importante agora em setembro. E como é o Cavaleiro de Paus, assim, é importante questionar se essa ideia, essa convicção, ela é de fato autêntica, se ela é boa, se ela é boa não só para a pessoa, para o ariano, para você, ariano, se ela é boa também para quem estiver envolvido, né? Se ela é produtiva, se ela é promissora. Eu acredito que seja. Então já vem aqui essa mensagem do Cavaleiro de Paus, que é uma pessoa que sempre segue o seu ímpeto. Então vai fundo. Então para o Sol em Áries, para arianos mesmo, então esse Cavaleiro de Paus aí dando um tom assim, olha, faça desde que isso te mova de verdade. Sabe? Não que é fogo de palha. E vocês sabem muito bem o que é fogo de palha também, né? É uma obstinação louca, mas não. Ó, isso tem futuro. Eu consigo vislumbrar um futuro com isso, então eu vou lá e faço. Senão, um beijo. Né? Os arianos têm que refletir bem, porque... Bem, isso é importante, hein? Importante. Para touro, para os taurinos, aqui a gente tem os 5 de paus. Então, assim, discussões podem estar na pauta. 5 de paus é uma carta, assim, de algumas rusgas, pode, assim, também ser algo... brigas, vamos colocar assim, amistosas. Então, assim, discussões que, sabe, fagulhas que podem surgir aí nesse mês para os taurinos. Então, tocando especificamente na teimosia de vocês. Então vejam que vocês estão ainda teimando em não fazer ou teimando em não ser, para vocês começarem a ver se não é necessário fazer, para vocês, sabe, evoluírem em alguns aspectos aí em relação a pessoas ou situações. Então, muita atenção a isso. O que vocês estão retendo? O que vocês estão sendo arredios? Muita atenção. Então, o 5 de paus exige aí uma postura também mais estrela também. Sabe? Em vez de ficar batendo contra, tenta ir a favor algumas coisas. Não ceder totalmente, mas veja o que pode ser feito. Tá? Seria refletir sobre os conflitos que estão vindo e olhar assim, qual está sendo a minha atitude para criar esses conflitos? E também a demanda, assim, sabe? Tipo, fulano, você precisa fazer tal coisa e você não faz, né? Sabe? Tipo, então, e aí? Ah, mas eu não quero fazer, não preciso. Tá, mas precisa. E cada um dos taurinos aí vai saber que tem alguma coisinha que talvez precisa ser feita. Então veja também se isso é importante, né? Se isso está tirando a paz de vocês, tirando a paciência de vocês, então tem que ser feito mesmo. 5 de paus é para dar também uma oxigenada nas coisas. Apimentada, oxigenada, 5 de paus é uma movimentação. Né? Então vocês que vão determinar se ela é um problema, um perigo, uma ameaça, ou se ela é um bálsamo, se ela é mesmo um fator determinante para ter aí mudanças positivas. No trabalho, no amor, é um geral, né? Então, nesse ponto, tá? Muito bom. Isso tudo sempre lembrando da estrela, né? Aquela posição da estrela. Sempre. Então, vamos lá para Gêmeos. A gente tem aqui um 6 espadas, que é uma carta... As cartas que a gente vê assim, Carol, né? A gente vê, o pessoal tá vendo as cartas sempre assim, 6 espadinhas e tal. A gente não tem a cena da imagem, como tem em vários baralhos maravilhosos que mostram a cena acontecendo. Mas, geralmente, a gente interpreta de acordo com esse imaginário que foi se condensando na literatura tarológica. Então, 6 de espadas é uma carta do quê? A gente chama de passar por cima do emocional um pouco, né? De não ter, assim, ficar entre 8 e 80 e ser um número específico. Então, é importante passar em cima um pouco do emocional e ser um pouco mais racional, sabe? Agir de acordo com a lógica. Então, 6 de espadas pede uma postura dessa, sabe? Também prenuncia movimentações interessantes. Pode ser algumas viagens também, então atentem a isso. Aos geminianos, atentem a isso. Viagens não especificamente longas, mas importantes. Deslocamentos importantes. Tá? Isso é muito importante também para os geminianos agora. Então vão tranquilos também. E tentem assentar um pouco. Né? Isso também é importante. Então, aquela água toda ali da estrela, no caso de Gêmeos, é bem ali no emocional. É muita mágoa retida. E Gêmeos também é um signo que consegue
fazer as coisas, né, assim, consegue ebulir essas águas também, fazer, né, evaporar essas águas podres, né? A gente sabe disso, né? A gente tem aí vários exemplos de cancerianos que conseguem, assim, tirar de letra muitos problemas emocionais, mas é importante também a gente também, sabe, assentar um pouco, porque tá difícil em alguns aspectos, né? Então, Seis de Espadas mostra que é importante também ser, assim, um pouco mais racional em relação a essas águas aí, Mais mesmo. objetivo. Mais objetivo. Porque às vezes o geminiano vai, né? Não, deu a louca e vum, e faz. Tem que pensar nas consequências das coisas. Né? Então, isso é importante. Signo de Câncer, a gente tem aqui um 8 de copas. 8 de copas, que é um prenúncio de quê? Alguma coisa pode acontecer assim, no sentido de... 8 de copas é bem o abandono, então a desistência de alguma coisa, de pessoas, de relacionamentos, sabe? Deixa para depois, é uma postura até mesmo preguiçosa, mas que pode ser providencial em alguns aspectos. Mas o conselho é justamente não deixar que as coisas esmoreçam por conta de falta de interesse, a aparente falta de interesse. E o canceriano às vezes tem isso muito, né? Então, muita atenção a isso, para não deixar que uma postura mais de boa, vamos colocar assim, que às vezes o canceriano tem, ou então, tipo, sabe, não, vou deixar as coisas, vou agir como uma estrela. Mas isso acaba desandando tudo, porque ela não vai aonde ela tem que ir, ou fazer o que ela tem que fazer, um pouquinho que seja. Né? Então pode soar como indiferença, pode soar de uma forma meio dificultosa, assim, meio torta, E o meio canceriano disforme. também tem dificuldade de desapegar, né? Pois é, e é o momento, é o momento. Tem que desapegar das coisas certas e se apegar às outras que são necessárias. Não é tentar Isso assim, é tô importante. desapegado e aí deixa correr o barco e não toma as rédeas da situação. Não. Às vezes se prende a coisas que são inúteis e pessoas também que são imprestáveis. Vamos falar claramente aqui. E deixa de lado coisas importantes e urgentes. Então tem que ter também esse meio termo. 8 de copas é uma carta também que precisa ter uma rédea curta, às vezes, para isso. Né? Para não ser assim, demandar, não, depois eu faço, depois eu falo, depois eu resolvo. Não resolve. Sabe? Então é importante. Até não se enganar de que isso é desapego, né? Isso pode ser até um apego enorme que Pois não, é, não quer lidar com pois aquilo é. para não ter que lidar com as Exato. questões emocionais. Exato. É porque está mascarado ali, né? É uma postura, às vezes, covarde, né? De se refugiar em outras coisas, ou se refugiar em si mesmo, né? Que o canceriano sabe fazer isso muito bem, se esconder dentro da carcaça. E tchau. Né? Não vou fazer o que tem que fazer. Então, muita atenção a isso. Mesmo. Mesmo, mesmo. Tá bom? Depois, Leão. A gente tem aqui, ó, o 3 de copas. Então, Leão é bem assim, um momento de celebrar as coisas. O 3 de copas é uma celebração também de situações que podem acontecer, de coisas no sentido profissional, afetivo, celebrar com os amigos também. Então, isso é muito importante agora para o leonino. Então, em setembro é importante brindar, né? Fazer as coisas em conjunto, saber fazer as coisas em conjunto também, né? Não é querer brilhar sozinho. Né? Então, a gente tem esse trio aqui que é importante de deixar isso claro. Né? Fazer as coisas em parceria, dar crédito quando for necessário e por aí vai. Saber agir de forma coletiva também, com todo o Tomar cuidado afeto. lá com a presunção, né? Porque Exatamente. Exatamente. pro Porque aqui leão essas. que Porque aqui a estrela está desaguando, a gente faz essas brincadeiras aqui, que são, na verdade, análise de imagem, né? Ela está desaguando essas taças aqui, essas aqui estão três em pé, né? Então, a gente tem que ver o que a gente está mantendo aqui nessas taças em pé. Né? E o que a gente tem que desaguar. Né? Muita atenção, não ficar retendo coisa à toa também, né? Achando que está abalando também. Então, desaguar algumas coisas e saber trabalhar em conjunto. Né? Isso é importante também para o leonino agora. Partilhar, né? Para o leonino vai ser bem importante isso. E celebrar sempre que possível. Celebrar os afetos verdadeiros, sabe? Dar mesmo assim, crédito a quem precisa, a quem merece, aliás. Não quem precisa, a quem merece. E por aí vai. Então é um período feliz, vamos colocar assim, para o leonino. Desde que quando ele você fala saiba em aproveitar. partilha também teria a ver com trabalho em equipe? Sim, sim, bastante. É como se fosse um casamento com mais gente, mais pessoas. Tem mais pessoas para beber, tem mais pessoas para trabalhar e celebrar. Então é hora de congregar e tal. Isso é bem bom pro E aí leonino um agora. signo para tomar particularmente cuidado com a sombra lá da estrela que conversa muito com Isso, a sombra de isso. leão. Né? Não Porque necessariamente todo leonino é assim, mas é a sombra do é, signo.
como se ele estivesse acima, né? Tem aqui esse cálice acima Sim. aqui e os dois embaixo. Então é importante não se sentir ou não achar, né, que é maioral, que é melhor que ninguém. Isso também é uma forma de nivelar, né, pro leonino, né? Então, claro que ele é muito Muito bom bom. em várias coisas, né? Em várias coisas do que muitos outros. Sim, Lógico, sim. assim, mas tem que também saber partilhar os méritos, partilhar, né, os créditos das coisas. Isso vai ser importante agora, em setembro. Então vamos lá para os virginianos. E a gente tem aqui um arcano interessante, que é o Oito de Ouros. O Oito de Ouros já prenuncia para os virginianos muito trabalho. Então, assim, é tempo de aprimorar o que eles já começaram, o que eles tenham começado a fazer, a ser também. Então, é muito importante para o virginiano agora, em setembro, continuar, que é o mês também deles, né? Continuar sabe, a trabalhar a todo vapor, de dar o melhor de si. É o momento deles de eles florescerem, junto com a primavera, né? Então, é hora de fazer as coisas mesmo crescerem, desenvolverem, né? Melhorarem. Então, é hora de ver os erros, sabe? Corrigir, revisar. Então, é hora de ser virginiano mesmo. Acho que também Mercúrio está em Virgem, não é? Seja impecável com a palavra, impecável com tudo ao redor. Então, o período é para isso mesmo. O mês inteiro, assim, tende a ser muito próspero, por conta desses ouros aqui, né? O naipe de ouros é sempre terra, sempre materialização das coisas, né? Então isso é bem importante, assim, de ver que vai ter retorno financeiro, as coisas tendem a acontecer, então isso é bem importante. Quem estiver procurando também emprego, vai fundo, sabe? Continua, não para. Isso é bem interessante. As coisas tendem a acontecer. Oito de ouros sempre materializa e melhora alguma coisa que já materializou. Então isso é bem considerável. Então o conselho é justamente esse: continua trabalhando a todo vapor mesmo, sem parar. Sem parar. Só para descansar um pouquinho e mais volta, né? No mesmo, sem um minuto a menos, um minuto a mais. Eu Esse é um volto. arcano esse é um arcano menor que, na verdade, ressalta os aspectos positivos da estrela. Da estrela, de você ter aquela constância naquilo que você faz, né? Mesmo que pareça desconfortável, né? Como ela está aqui com o joelho aqui né, no chão ou num pedaço de pedra ou de madeira aqui no caso, mas está lá trabalhando com um rosto sereno e continua. Não tem tempo ruim. Então isso casa muito bem, né? Com esse oito de ouros casa muito bem com essa estrela no sentido de eu tenho que continuar fazendo dessa maneira para as coisas saírem como eu quero. Que o virginiano também é muito assim. Não, eu já desenhei as coisas assim, elas têm que ser assim. Então, vamos embora. Tem um lá em casa, conheço bem. É assim, não descansa, né? Não vai É. descansar até. Mas eu acho E são isso muito fantástico. realizadores, né? São muito É realizadores. incrível. Assim, a maneira como materializam as coisas é incrível. E também como aproveitam, né? Como celebram aquilo que fazem, né? Tipo, como cuidam daquilo que eles geraram. Acho isso fantástico no virginiano. Acho isso incrível mesmo. Mesmo. Tem um irmão que é assim, e é um primor na maneira como age em relação às coisas. É verdade. Então, tudo, até com a criação do meu afilhado. Então é incrível, assim, é uma obra-prima, o menino é uma obra-prima, aquela coisa toda. Tem muito essa questão, né? Então, A Maria Eugênia de Castro, astróloga, diz que são os melhores pais e mães do zodíaco, são os cara, virginianos, são não, os é que mais incrível. educam. É incrível, porque deve ser uma coisa, né, assim, ferrenhas, né, em termos de ser correto, de ser, né, sensato e tal, tudo certinho. Vamos lá para Libra, que é um arcano relacionado ao elemento deles, né, que é espadas aqui, que é o ar. Então, é tempo de cortar cabeças. Os librianos têm que saber manusear facas e espadas e todas as armas brancas da melhor maneira possível para cortar problemas na raiz, né? Saber empunhar uma espada é muito importante e coroar. Você vê que essa espada aqui, né, Carol, ela tá coroada. Então, não é uma simples espada. Ela tem ali um poder. Ela está imbuída de uma intenção muito alta, de uma força muito alta, tipo ela está designada para algo muito nobre quando ela tem uma coroa, né? O simbolismo da coroa em algum elemento, no leão ou numa espada, aqui no caso, é justamente isso. É algo coroado, então não é algo mundano qualquer, não é algo profano, é algo sagrado, vamos colocar assim. Então, o As Espadas para os librianos é assim, chegou a hora de determinar aquilo que você quer cortar da tua vida, para fazer também florescer, né? Que é a hora de podar coisas e pessoas. Né? Então, em setembro, o libriano tem esse poder e essa necessidade. Ele é convocado a cortar para fazer florescer melhor. Então, junto com a primavera, está aí muito bem colocado aqui esse As Espadas mesmo.
É né? Que são, reforçar aquela questão do desapego da estrela e aí sim, ver sim, mesmo o que precisa ir, o que está pegado a é, pessoas, é, a hábitos, que está mais do que na hora, que não é fácil para o libriano também, né? Porque tem a coisa né, do lidar é, bem, do querer estar num relacionamento. E então ter esse olhar de que é a hora de deixar ir o que está mais do é. que na hora de ir, né? Mas também quando tem essa postura também decisiva, né? Acho que aí não tem para ninguém, né? Pelo menos para a maioria dos librianos, acho que também é bem delineado essa certeza, essa convicção, né? Então é importante começar a se livrar daquilo ou daqueles que não trazem nada. Não no sentido assim, a pessoa não faz nada para mim de bom, não me deu um carro, então eu não vou mais querer falar com ela. Não é nesse sentido. Mas se você não tem uma troca, né? Se não existe uma troca entre as pessoas, tipo, se ali está sobrando, se a relação está tóxica de alguma maneira, corta. Então, sabe, dá um tempo. Tipo, coloca limites, barreiras, espinhos para não ser atingido por problemas. E eu sempre falando em espinho, eu sempre considero essa carta, Carol, e o pessoal também acho que é bem legal colocar isso. Eu considero o As de Espadas, todos os ases, mas o As de Espadas, uma carta de proteção. Então é importante vir uma carta de proteção como essa. É como se tivesse uma agulha, ninguém vai chegar perto de você, porque você está protegido por essa agulha, vamos colocar assim. Então tem as lâminas ali, os guardas estão ali te protegendo. Né? Então isso é bem importante de Olha considerar. que coisa boa. Né? Então também é providencial por conta da estrela. Né? Então, tipo, se tem situações difíceis, librianos estão passando por alguma situação difícil, calma, porque tem proteção também de sobra aí. Mesmo que pareça que já é o fim da picada, não, ainda tem muito ainda e vai ser bom. No fim, depois, mais pra frente, vocês vão enxergar Que tem a melhor. ver com a cura ali da estrela que você falou, né? Um momento de cura. Exatamente. Então, se aconteceu, por exemplo, um término, se um corte brusco de um relacionamento, não é para te destruir, para te deixar no limbo, qualquer coisa assim. Não, é para depois para você florescer melhor, para você depois crescer firme e forte, mais ainda. Então, você está se livrando de alguma coisa. É um livramento. É importante ver por esse lado. Os sinais que o tarot mostra, que ele dá, são justamente esses. Às vezes não tem como lutar contra um relacionamento que está acabando, por exemplo. Então ele tem que acabar. Daquela maneira ele não funciona mais. Ele pode funcionar de outra maneira, mas também não é garantia nenhuma de que funcione de outra maneira. Amanhã, depois de amanhã, voltem e seja tudo mil maravilhas como era 10 anos atrás. Então não tem que ficar considerando isso. Mas a pessoa vai mudar, né? A gente vai mudar. Então isso é importante. E o tempo, né? Depende sempre do tempo. Perceber quando a gente não deixa ir por medo da dor, mas que passar da dor, que é natural, a gente não tem que ter medo de sofrer, na verdade, até por Exato. muito medo de sofrer e por ficar evitando a dor, às vezes é um dos motivos pelos quais a gente acaba tendo casos mais sérios, como de depressão e É, tal. Na verdade, não é para temer a dor, mas aceitá-la, porque o que vem depois é muito melhor. Essa é a grande exato, mensagem da exato. primavera, quando você falou, né? Tem Sim, falado sim. bastante da primavera, eu super concordo, né? Porque vem o inverno, que é esse momento que caem as folhas, né? Judiou bastante. Não é agradável, deixa aí. Óbvio que quando a gente fala de temperatura no Brasil, nem sempre a gente, dependendo da localidade, É, a gente percebe, mas o não é bem. simbolismo do inverno é essa morte do ano para Sim. renascer. Então, É. as mortes são necessárias, os finais são São, necessários e positivos para são, nossa vida, são. né? É importante. É importante saber quais são os galhos que estão secos e que a gente tem que tirar. E os librianos têm que ter noção disso. A estrela que está ali vale para todo mundo, independente do signo, se você sabe seu signo ou não, se você segue seu signo ou não. É essa, é justamente essa, né? A gente tem até as árvores aqui e tal, que algumas estão florescendo aqui atrás, isso também é importante. Então a vida ela se encarrega de si mesma, né? A natureza se encarrega de si mesma. E a gente tem que seguir o exemplo. Né? Isso é importante. Tá tudo ali. Eu lembro que a Elke falava isso, né? A Elke falava, a Elke Maravilha falava que o pai dela dizia: Elke, olha a natureza te ensina tudo. É verdade. E a estrela é a carta da natureza nesse sentido, né? Ela é propriamente dita. Ela é o céu e a terra e com tudo que tem. Então ela está tudo aqui condensada nessa carta. Então é importante ver assim, né? Ver esses exemplos quando a gente fala muito de taoísmo, quando a gente lê alguma coisa sobre taoísmo, por exemplo, que eles usam muitas metáforas com bambu, com água corrente, com fogo, com os elementos, a gente tem assim um entendimento maior da nossa vida, do nosso funcionamento, do nosso corpo e a gente segue o caminho. Por exemplo, né? O taoísmo é um exemplo, tem vários outros, né? Então é por aí. O tarô também ajuda a gente a ver assim, né? Depende de quem mostra, né? Depende de quem, como decodifica. Então, isso que é legal E, também. Tá tudo então vamos certo. para Escorpião. A gente já perguntou de Escorpião. Escorpião, Escorpião. Escorpião tá aqui. Quem
quem vem para Escorpião, não é o quê, quem vem, e é justamente o Rei de Espadas. Se ali a gente tinha o As, para Libra a gente tinha o As de Espadas, para Escorpião a gente tem o Rei de Espadas. Então, assim, é muito importante ver esse período, né, setembro, esse período de primavera, como uma chance, uma oportunidade de ser maior do que você é. Então, o escorpiano tem que pensar nisso. Maior no sentido de superior. Não se deixar levar por emoções rasas, por situações rasas, por pessoas rasas. Né? Não é dar o troco na mesma moeda ou qualquer coisa assim. É você ser superior. Então, o Rei de Espadas é o mais inteligente. Né? Também pode ser um psicopata, né? Mas ele é o mais inteligente de todos. Então, ele sabe se vingar, por exemplo, ou ele sabe resolver os problemas dele de forma assim, efetiva, eficiente. Né? Então, o Rei de Espadas vem aqui mostrando que pode também surgir alguém que te influencie, também que te desafie de alguma maneira. O Rei de Espadas também pode encarnar alguma coisa assim nesse sentido. Mas, em termos de situação, vai exigir assim, uma nobreza muito grande, um desprendimento também, de acordo com a estrela, para você lidar com as coisas de uma forma superior. Ah, é isso? Ah, você quer me derrubar? Tá bom. Então tenta. Sabe? Tipo, alguma coisa assim, responder desse jeito. Não cair no soco, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Mas é saber usar o De próprio manter a ferrão. firmeza ali, manter, né, o seu centro, né, o Exato, seu exato. centramento ali. E se necessário, em último caso, talvez, for preciso usar o ferrão, saber usar com propriedade, que aí seria essa espada aqui, né? Então, ó, se é para cortar cabeças, então corta de uma forma rápida, né? Indolor e pronto. Ou seja, evitar problemas, evitar situações ou relações tóxicas e por aí vai. Né? Manter uma vida mais tranquila. Porque vai ser necessário, para esse desfecho de ano, a gente ter uma postura mais leve. A estrela já está prenunciando isso. Né? Então não é à toa. Vamos firmes aí em relação a isso. Né? Não, e quem é de escorpião, assim, tem uma característica, né? Quem tem o sol escorpião, óbvio que depende do resto do mapa, mas que sabe lidar bem com os términos, né? Então, É, é, então aproveita isso, né? Pode aproveitar é, esse sol aí para esse sol em escorpião para lidar bem com isso. porque é uma postura assim muito muito superior de agir em relação às coisas que não dão pé mais e você seguir caminho, né? A pessoa seguir caminho sem, assim, problemas, sem carregar nas costas, né? Então nada é páreo ao Rei de Espadas. Só ele mesmo. Ele é o pior inimigo dele. E o escorpiano também. O escorpiano é o pior inimigo do escorpiano. Ninguém é páreo, vamos colocar assim. Né? Ninguém tem um ferrão tão grande, tão potente como o do escorpiano. Então a gente já fala assim para, né, já dar na lata, né, a informação. Mas é um período importante também para saber lidar com as coisas de uma maneira mais serena. Então o Rei de Espadas também ele é muito sereno, muito sério, muito analítico e sabe resolver as coisas no diálogo, na voz. Na maneira como fala, às vezes ele já assusta ou ele já, sabe, assim, apavora ou então ele resolve. Na maneira como fala. Então é assim que tem que ser. Impecável com a palavra, Ficar impecável com a atento vida. também à maneira como se coloca, Sim, como é que tá. sim. Bem, bem isso. Bem isso. Porque é ar, né? Ar, o elemento das espadas é o ar, que também rege a comunicação, então a gente também fala sobre isso. Né? E de novo, agora a gente vem para Ouros, que a gente vai para Sagitário. E em Sagitário a gente tem os 5 de paus, desculpa, 5 de ouros, que é justamente uma carta de privações, de algumas dificuldades que podem surgir para os sagitarianos aí nesse setembro, em termos financeiros, alguma coisa que não desemperra. Então a gente pode ver aí algumas coisas assim que não dão pé. Uma insatisfação muito grande que pode surgir em relação ao que eles estão fazendo na vida, o que eles estão fazendo consigo mesmos. Isso pode também aparecer ao longo desse mês. E isso também é importante falar, né, Carol? Que essas previsões elas podem começar no dia primeiro, como elas foram projetadas para isso, mas elas podem ser sentidas ao longo desses 30 dias. Então, isso é importante também. Pode ser que surjam, né, situações que vêm lá no dia 20, por exemplo, ou antes, e vocês conectem, vocês façam aí a relação com, né, com a carta, com a mensagem da carta em si. Então, os 5 de Por ouros isso que aqui, é importante aquilo que você falou, de voltar, assistir de novo, reler exatamente. e revisitar e refletir, até para aprender, né? Sobre Exatamente. tarô. Porque eu sempre falo uma coisa que eu dou até em aula, eu falo, da previsão, dentro da previsão, a gente tem a revisão. Você tira o P do previsão, é uma brincadeira, né, Foi com o bem vocábulo, legal. mas isso é importante. Então, para você ter uma previsão
que para você ter um aproveitamento dessa previsão, você tem que rever a previsão. Ou seja, você tem que reler, fazer uma releitura daquele texto, ou rever a carta, anotar de novo, anotar o jogo que você tirou, ou então ver, por exemplo, quando tem o tarô mensal, ou então o tarô do dia mesmo. A pessoa vai reler aquilo. Sagitário, algumas Sagitário, dificuldades aí. a gente tem esse 5 de ouros aqui que pode ser também, assim, claramente eu vejo associado a dificuldades financeiras, então, assim, alguma coisa pode assustar, sabe? Gastos imprevistos ou qualquer coisa assim, que já deixa a pessoa, né, de cabelo em pé, o sagitariano de cabelo em pé. Mas o principal é a questão da insatisfação que pode marcar mesmo. Ai, falta tanto para eu ir para a Europa, sabe? Falta tanto para eu conseguir ir para a praia todos os dias. Falta tanto, sabe? Não consigo chegar a essa quantia, não estão batendo as contas e tal. Então, é importante administrar isso da melhor maneira possível. Ou trabalhando mais, vendo o que pode ser feito, ou então trabalhando menos e gerindo melhor o tempo, com outras coisas que gosta de fazer. Então, tem que ter um meio termo aí, ou então tem que revolucionar a vida. Então, o 5 de ouros é um prenúncio mesmo de dificuldades na maneira como lidam com as coisas materiais. Né? Tipo, como se nada tivesse graça, sabe? Estão fazendo no piloto automático. Então, muita atenção para isso. Não deixa isso tomar conta. Não deixar entrar no piloto automático, né? Não. Esse é o lado, vamos dizer É. assim, sombrio do desapego da estrela, que seria, né, o desapego absoluto de questões que são importantes para a própria sobrevivência da pessoa, para a própria De não felicidade dela. lidar com as coisas, né? Exato, tem coisas que precisam ser vistas, tem boletos que vão chegar, tem questões que você precisa ver, ir em algum lugar e ver, tirar documentos e qualquer coisa assim. Né? Tem boletos para pagar, então tem que ver. Pode deixar as coisas, né, para depois ou para alguém fazer. Tem gente que faz isso, né? Delega para outras. Né? Então também não é indicado, não é aconselhado nesse momento. Então é importante para o sagitariano agora não querer tampar o sol com a peneira. Se ele tem projetos tão grandes, tão maravilhosos, tão magnânimos, então tem que ir atrás. Né? Mesmo que tenha só 2 tijolos no caminho, já construído, mas para ele chegar lá, ele vai ter que calçar mais. Então, comecemos já. E o Sagitário, ele tem esse potencial, né, de lançar a flecha e ir lá, mas também tem um pouco do escapismo. Tem que tomar cuidado, né, de O estar na espírito insatisfação e livre. se divertir. O espírito livre que às vezes consegue, né, abstrair com qualquer bobagem no caminho. Né? Tipo, Isso, não, para entrar no piloto automático, como você falou. e aí não faz o que tem que ser feito. Então, muita atenção. Então, menos sonho e mais trabalho, no sentido de vai atrás. Não é trabalho só ficar ali no braçal. Faz o que tem que ser feito. E agora a gente vai para o Capricórnio em si, e a gente tem aqui os meus companheiros aí de signo solar. A gente tem um rei de ouros. Então é um período mesmo de administrar as coisas, assim, vem um rei de espadas para Escorpião e vem um rei de ouros para Capricórnio. Então, assim, administrar o dinheiro, não gastar muito dinheiro, saber lidar, gerenciar com aquilo que se tem, com aquilo que se já comprou, que se já garantiu. Então, isso é muito para mim, claro, né, quanto para todos os outros. Então, eu me identifico muito, falo por mim também. Quem tem sonho em Capricórnio sabe fazer isso. Não, assim, é importantíssimo saber lidar com o que entra e com o que sai também. Isso vai ser muito importante, porque o rei de ouros ele sabe gerenciar, ele sabe ganhar o dinheiro, mas ele precisa também segurar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro, trabalhar esse dinheiro. Então vai ser importante fazer isso. Para quem não está no emprego, então quem não está no relacionamento, qualquer coisa assim, a ideia também é ser mais leve no sentido de ser mais paciente para as coisas acontecerem aos poucos. Não ficar, sabe, assim, louco, dando cabeçada na parede, como às vezes a gente faz. Então, não é indicado. Não é muito indicado. Tem que ficar mais tranquilo, tentar ficar mais zen, seguir o exemplo da estrela de que as coisas certas acontecem no momento certo, e a estrela vem bater nessa tecla ao longo de setembro o tempo todo. Então, em termos de dinheiro, em termos de relacionamento, se está muito vagaroso ou qualquer coisa assim, as coisas vão se acertar. O Rei de Ouros não é, de longe, ele não é nada negativo. Pelo contrário, ele é uma carta muito positiva e muito estável também. A estabilidade vem para Capricórnio nesse momento. Então, isso é bem importante. Lidar com as coisas de uma forma bem suave, né, e correta, sempre correta. O Capricorniano sabe fazer isso muito bem. Então, enfim,
Não tem muito segredo em relação ao capricorniano, que esse senso prático se mantém. E eu acho que Um esse pouco rei ele é seja muito. você, né? Seja você mesmo, continue assim Que você tá e tá tudo bem. certo. Porque o rei de Ouros também, ele é um rei de terra, né? Porque o Ouros é terra, Capricórnio terra, então a gente está assim, muito bem assim, como é que fala? Bem espelhado. A gente está bem espelhado, bem, né, emparelhado. Vamos colocar assim. Representado. Bem representado e bem emparelhado. Então, para Aquário, a gente tem aqui o Sete de Ouros, que é uma carta também muito interessante. Também é outra carta de ouros. Veio bastante ouros aqui, então assim, fazendo um balanço, a gente tem um, dois, três, quatro, quatro cartas de ouros, várias espadas, pouco copas. Então, ouros é assim, são os signos que tem cartas de ouro nesse mês, são os signos que tem que materializar alguma coisa, fazer aquilo fluir, né? Fazer o material fluir, o plano material fluir, desenvolver melhor nesse sentido. Então, com o Aquário, a gente tem o Sete de Ouros, que também é uma questão, assim, é uma carta de saber esperar as coisas maturarem, sabe? A maturidade, a maturação, vamos colocar assim, das coisas, depende muito da paciência para o aquariano. E o aquariano também, às vezes, é muito louco, né? Então, tipo, não. Você fala A, mas ele quer B. Né? Você fala que tem que ser azul e ele vai lá e quer amarelo. Então, mas tem que saber também esperar as coisas para elas florescerem melhor, ou então florescerem no nível que tem que ser florescidas. Né? Maturarem até o necessário. Então, tem coisas que a vontade deles não vai dar pé. Né? Tem coisas assim que eles não vão determinar. São coisas que dependem mesmo da maturação das coisas, das situações, relações, circunstâncias, pessoas na vida deles e coisas assim. Então, para vocês aquarianos, nem tudo são vocês que mexem as peças. Isso é Que tem a importante ver de com a levar. estrela lá para não cair na presunção da estrela, né? Tudo a ver. Exato. É, Respeitar o que está em volta. exato. Então tem que saber esperar quando for necessário, porque aquariano também tem assim um ímpeto, né, de agir assim, que muitas vezes é uma impaciência, porque ele perde a graça daquele momento, daquele jeito que está vivendo até então e já quer outra coisa. Mas não, se você quer algo considerável, espera, saiba esperar, saiba segurar a boca e por aí vai. Então o Sete de Ouros é bem uma carta bem assim providencial para isso. Saber as coisas, né? Saber esperar as coisas, saber colher também, a hora da colheita. Quem colhe, planta. Então, aquarianos, esperem um pouco. Isso é importante. Segurem aí. É Segure um difícil para pouquinho. aquariano. Não É questionem, difícil. talvez. Mas Não é sejam justamente. tanto vocês. Aí nesse caso não. Mas acho que é justamente isso, né, Carol, que é legal da previsão. E é isso que eu gosto de frisar nos textos, né, quando eu caso a imagem com o texto no Café Tarô, ou mesmo no personagem. Nem sempre é para agradar. Uma previsão ela não está errada porque ela está contra aquilo que você está querendo ler ou que você gostaria de ver. Não, ela tem que ser aquilo. Então, quanto mais forte e às vezes mais destoante, ou seja, quanto mais, não me identifiquei com isso. Será que você não se identificou? Ou você não quer se identificar porque aquilo diz É. exatamente o que você precisa ouvir ou aquilo diz exatamente o que você precisa ler? Então é importante fazer esse balanço. Quando essa postura em relação ao tarô é importante. Tem que ter uma predisposição a ouvir o que as cartas vão dizer. Isso é muito importante, né? Porque às vezes é um mesmo tapão. Pode ser um tapão mesmo. Mas é importante levar esse tapão. E a gente, para peixes, para fechar aqui o nosso zodíaco, a gente tem o As de Paus. Então, assim, peixes também, assim como lá a gente tem no Libra, a gente tinha também o As de Espadas, a gente tem para peixes o As de Paus, que é uma postura enérgica em relação àquilo que quer. Tipo, tem que ter um fio condutor assim muito bem delimitado, muito seguro, muito estável daquilo que precisa e daquilo que tem que ser feito. Então, o As de Paus pede uma energia, assim, um desprendimento de energia naquilo que é considerável, naquilo que é importante, não em qualquer coisa. Porque o peixe também, às vezes, está lá e muda o foco, muda a sintonia, muda a rádio e começa a tocar outra coisa. Então, não. Tem que vir para o chão e, olha, vamos fazer isso, eu preciso ir até o fim com isso. Então, é muito importante ter foco pro Piscianos sejam pisciano. capricornianos. Exato, sejam capricornianos e Virginiano. com fogo na mão, porque é uma coisa Com um pouco fogo. de, não é nem com terra, nem com, né, nada muito assim da terra, mas essa Com ideia aquela de energia mesmo do exato, fogo. exato, de querer realizar, a necessidade de realizar. Isso que é importante agora pro pisciano. Então em setembro mesmo é de botar para quebrar.
Sabe? Botar para queimar, na verdade. Botar para queimar. Então, é a Tem essa tocha, questão. né? Tipo, são esses símbolos aí, a vela, tipo, então isso é importante também de levar em conta. Outra coisa também que eu falo muito, isso me vem agora, então a gente considera, como eu falei do As de Espadas, uma carta de proteção, o As de Paus também a gente pode associar, por exemplo, como eu falei, a uma vela. E isso também é importante, pode parecer bobagem, mas não é. Então, proteção espiritual, qualquer tipo de proteção, tipo, sabe, se recolhe, e tenta manter um fio aí condutor em relação às suas crenças, em relação ao que precisa ser feito, para você não entrar em perigo, não tomar atitudes que sejam prejudiciais para vocês mesmos. Então, isso é bem importante de levar em conta. Tá? Contar com. Se conectar com algo maior, né? Seria isso. Exato, exato. A possibilidade existe. Né? Então, vai de cada um aí fazer isso, ou não, né? Mas a questão de se proteger, que o Azipaulo também é muito, muito em relação a isso, né? De dar aí as devidas pauladas, é bem importante no sentido de saiba aquilo que você quer, não fica em cima do muro, não fica voando, sabe, dentro da tua cabeça, vai lá e faz. Seja determinado, determinada naquilo que você precisa fazer. Isso é importante agora, mesmo, né? E Então, é isso. energia para fazer os movimentos que precisam ser feitos no mês de setembro, É. energia e Até, foco é importante para os piscianos. até porque, se a gente tem ali uma estrela, isso é importante de ver como um sistema, né? A estrela regendo esses 12 signos, esse zodíaco. Se a gente fizer uma roda, colocar a estrela no centro e ver cada signo ligado a essa estrela, esse eixo da estrela, propiciando só a estrela seria algo assim, tipo, deixa as coisas fluírem, deixa as coisas, deixa a natureza nascer de novo e tal, tá tudo certo, não sei o quê. Mas o pisciano não é assim. E também as coisas não têm que ser assim totalmente. Então a gente tem que ter ali um fio que não, venha, sabe? Tem que ter no meio ali da escuridão, no meio da loucura, tem que ter um ponto específico de luz para a pessoa se guiar. E é esse as de paus. Para o pisciano é o as de paus. E uma dúvida que eu tenho, Léo, que a equipe também tem, assim, a gente estava conversando antes da live, porque a gente joga, né, o tarô mensal, o Personari tem um jogo de tarô, que é o tarô mensal, que é de autoria do Léo, que é, como eu falei, um jogo de 30 dias, então eu jogo agora para os próximos 30 dias, não há um setembro, outubro, mês corrente. Como é que essa interpretação que a gente acabou de fazer, ela conversa com um jogo de tarô mensal individual? O tarô mensal ele vai ter as cartas já marcadas, vamos colocar assim, as casas já marcadas para aquele determinado fim. Então nós temos uma carta de previsão, que é a carta, né, as previsões gerais, que seria mais ou menos como a gente tem no tarô que eu acabei de tirar, que é a estrela, né? A gente tem a carta das oportunidades e a carta dos desafios. Então a gente tem esses significados para cada carta que vai sair ali, muito bem delimitados, muito bem demarcados. Mas a carta do mês, no geral, é como se ela fosse mesmo sem uma pessoa específica trabalhando em cima dela. Tipo, é para todos. Então ela não tem assim uma pessoa para tirar, vamos dizer. Eu tirei para todos. Eu considero para todos, né? Tirar a estrela aqui para todos. No tarô mensal é a pessoa em si, pessoa mesmo, que vai determinar aquelas cartas que ela vai tirar. Então ela vai ter muito mais influência sobre ela porque ela está tirando a carta, né? Então isso é porque é pessoal. Então ela vai colocar a mão ali, ela vai embaralhar no personagem e vai tirar a carta. Claro que as previsões, os símbolos e tal, eles vão casar, né? Junto com uma carta mais geral, porque ela é muito maior, a abrangência dela é muito maior, mas também ela vai ter ressonância com a carta pessoal, o arcano pessoal do mês da pessoa que está ali usando o tarô mensal. Então a gente pode ver também, comparar as duas ali, ver como é que elas estão se situando, mas é como se fosse uma antena, o tarô que eu disponibilizo para o mês, e esse aqui, né, que seria esse aqui, esse mês, a estrela, seria de fato assim, uma antena que é muito maior, satélite que tem um poder muito maior, e o outro é muito menor, porque é a pessoa com ela mesma. Então, ali é delimitado, é fechado. O sinal é fechado, vamos colocar assim. Para você, né? É para É, você, e aí talvez fique mais fácil você perceber algumas questões para sua vida, exato. né? Então, ali Entender quais são os desafios específicos desses 30 dias. ali é muito mais específico, é como se tivesse um zoom daquele mês para atingir você mesmo, né? Para ver, para analisar melhor você mesmo. Então, as cartas são para você, são para a pessoa que está jogando mesmo, o tarô mensal. Então, tem ali uma credibilidade muito maior, vamos colocar assim, se a gente for usar esse termo, credibilidade, porque é a pessoa que está jogando, então ali tem uma validade, vamos colocar validade maior.
no sentido de, né, de valor, não de temporalidade. Então tem ali, é muito mais válido nesse ponto, porque é você que está determinando, você que está vendo ali o que vai acontecer de fato. As previsões são para você, não são para o geral, né? Então é um pouco diferente, né? Mas a estrela rege também quem vai, por exemplo, jogar já o tarô mensal. Joga Então, o quem tarô vai mensal jogar... e usa o que a gente falou aqui na live. É. Léo, muito bom. Nossa, adorei. Assim, eu tô pensando em várias pessoas aqui da minha vida e da família, assim, porque a gente realmente começa a fazer o link com o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Sim. E eu queria contar também para o pessoal que a gente tem o curso de tarô básico, uma área que você se inscreve gratuitamente, você recebe um circuito de e-mails, são algumas mensagens, são finito, não vai ficar recebendo 1 milhão de e-mails, com mais informações sobre tarô. Você começa a entender mais sobre a simbologia. Então, tem toda uma parte gratuita que você já consegue ver as interpretações do Léo, entender um pouco mais. E aí, se você curtir e quiser começar a aprender a jogar para você mesmo, aí você faz o curso completo. Então, a gente vai botar esse link que é da etapa gratuita do curso, que você consegue aprender, começar a aprender o tarô, porque a gente ouvindo a live, a gente vê que é uma sabedoria para a vida. Todos os signos traziam algum tipo de sabedoria para a gente, né? Então, quando a gente estava interpretando tanto a estrela quanto as cartas para cada signo, mesmo que não seja a sua interpretação, tem um insight ali para a vida, um desapego, né? Uma assertividade, tem um insight para a vida. Então, o tarô tem esse benefício, né? Esse sistema de conhecimento tão antigo e tão sábio, né? É isso. Espero que tenham gostado e continuem seguindo também a gente, tanto na revista Personária, aqui, né, no Personária Oficial, aqui no Instagram, lá no Café Tarô também. Um beijo, então, todo mundo. Obrigadão. Obrigado, Carol. Obrigado aí, pessoal aí que tá aí essa hora. A gente Muito que agradece obrigado. pela aula, Léo. Muito Obrigadão. obrigada. Obrigado. Tamo junto. E Beijo. boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite.